Você sabia que o alimento demora em média 3 horas para percorrer todo o seu intestino? Meu nome é Jefferson, sou professor de Ciências e Biologia e hoje a gente vai ter uma aula sobre sistema digestório. Vamos lá? Vamos iniciar nossa aula dando o conceito de digestão. A digestão é um processo pelo qual o alimento vai ser processado e absorvido pelo nosso corpo. A digestão, ela inicia na boca e encerra no ânus. O processo de digestão é extremamente importante para a absorção dos alimentos, pois, como são moléculas grandes, também conhecidas como macromoléculas, elas não são capazes de entrar em nossas células. Então, o processo de digestão vai servir para facilitar a entrada dessas substâncias na célula para que possamos utilizá-las para realizar nossas atividades metabólicas. O nosso sistema digestório é composto por uma série de órgãos e glândulas. Os órgãos do sistema digestório têm cavidades, eles são ocos e eles vão comportar o alimento dentro de si durante o processo de digestão. As glândulas, por sua vez, não vão comportar o alimento dentro de si, mas vão secretar substâncias que são importantes para a realização da digestão. As glândulas anexas ou acessórias são as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Apesar de não ser uma glândula, a vesícula biliar também é estudada juntamente com as glândulas acessórias, pois ela é capaz de armazenar as substâncias secretadas pelo fígado, no caso, a bile. Antes de iniciarmos de fato o processo de digestão, é importante que nós conheçamos as glândulas acessórias. Vamos iniciar então pelas glândulas salivares. As glândulas salivares estão localizadas na boca e elas são conhecidas pelos seus nomes: as parótidas, as sublinguais e as submandibulares. Essas glândulas são responsáveis pela produção de saliva, obviamente, e também pela produção de amilase salivar, que também é conhecida como pitialina. Essa enzima ela é capaz de atuar sobre o amido, a reserva energética dos vegetais. Então, a gente vai ter a iniciação de uma digestão química na boca através da produção dessas enzimas. Além da produção da enzima, a produção de saliva também é importante para lubrificar o que nós vamos passar a chamar de bolo alimentar, pois assim a musculatura do esôfago não vai sofrer nenhum dano com a passagem do bolo alimentar até a chegada deste no estômago. Outra glândula de extrema importância para o nosso corpo é o fígado. O fígado é uma glândula polivalente. O que isso quer dizer? Uma glândula polivalente é aquela glândula que possui mais de uma capacidade, ele possui mais de uma função, ele consegue realizar diversas atividades. Para o sistema digestório, uma importante função do fígado é a produção de bile. A bile é que vai ser responsável pela emulsificação das gorduras, para facilitar a digestão delas que vai ocorrer lá no intestino. Mas, como uma glândula polivalente, o fígado também é responsável pela produção de células sanguíneas. Quando as hemácias basicamente estão velhas, elas vão ser também destruídas no fígado. E essas substâncias que são restantes da quebra dessas hemácias vão ser utilizadas pelo fígado para a produção de novas hemácias ou ele vai ser utilizado para outras atividades metabólicas. O fígado também é responsável pela produção de protrombina e de fibrinogênio, duas substâncias extremamente importantes para a coagulação sanguínea. O fígado também tem uma capacidade regenerativa imensa. Essa capacidade do fígado é utilizada para fazer transplantes, onde parte do fígado é transplantado para outra pessoa e ela vai se regenerar até atingir o tamanho normal. Estudos nesse sentido já têm sido feitos para melhorar essas técnicas de transplante. Outra glândula acessória é o pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista. Quando estivermos estudando o sistema endócrino, a gente vai analisar com bastante calma a parte endócrina do pâncreas. Como é uma glândula mista, ele possui a parte endócrina e a parte exócrina. Nós vamos analisar apenas a parte exócrina nesse momento, que é aquela que lança suas secreções fora da corrente sanguínea.
A parte endócrina é aquela que vai lançar dentro da corrente sanguínea. No caso do pâncreas, vai haver a secreção de insulina e de glucagon. Na parte exócrina do pâncreas, vai haver a liberação do suco pancreático, que é muito importante para a digestão dos alimentos. Então, agora que a gente já conhece quais são as glândulas anexas, vamos para a digestão de fato. Como já foi mencionado anteriormente, a digestão pode ser dividida em duas partes: a digestão mecânica e a digestão química. A digestão mecânica, ela vai trabalhar com movimentos físicos. Já a digestão química vai atuar com a liberação de substâncias para a realização de reações químicas. Por isso, digestão química. A digestão mecânica, ela inicia na boca, com a mastigação. Nós, mamíferos, possuímos dentes e todos os nossos dentes vão tratar os alimentos de uma forma diferente. Os dentes incisivos, os caninos, os molares, e dependendo do tipo de alimentação, essa dentição pode ser diferente. Por exemplo, organismos herbívoros têm um tipo de dentição, organismos carnívoros têm outro tipo de dentição. Organismos oníferos têm uma dentição diferente dos outros dois anteriores. Então, a dentição ela vai ser modificada de acordo com os hábitos alimentares daquele organismo. Os mamíferos possuem duas dentições, a dentição decídua e a dentição permanente. A dentição decídua é aquela dentição que chamamos de dentição de leite. São dentições menores e, com o passar da vida, por volta dos 7 anos de idade em seres humanos, a gente começa a perder essa dentição decídua. Esse nome decídua significa que vai ser perdida, algo que vai ser mudado. Já a dentição permanente vai nos acompanhar até o fim da vida. Isso não significa dizer que não temos que cuidar muito bem da nossa dentição decídua, da nossa dentição de leite, pois a dentição de leite, a forma como você a trata, pode acarretar problemas na sua dentição permanente. Então, enquanto se é criança, é importante cuidar bem dos dentes para que a sua dentição permanente não seja prejudicada. E a digestão química também vai iniciar na boca, com a presença da pitialina, a enzima que vai atuar sobre o amido, a reserva energética dos vegetais. A mistura da saliva com o alimento mastigado vai receber o nome de bolo alimentar. O bolo alimentar, então, vai ser deglutido com auxílio da língua e do palato, o famoso céu da boca, e vai passar pela faringe e pelo esôfago. Pessoal, a faringe é um órgão compartilhado entre o sistema digestório e o sistema respiratório. Mas quando a gente estiver estudando o sistema respiratório, a gente vai abordar um pouco mais a faringe, certo? Por enquanto, só saiba que ela é um órgão compartilhado entre o sistema respiratório e o sistema digestório. Bom, quando o bolo alimentar chega no esôfago, ele vai ser conduzido até o estômago. O esôfago é um tubo musculoso de cerca de 30 centímetros. Nesse tubo, a musculatura é involuntária. Isso quer dizer que você não controla, ela independe da sua vontade. A musculatura vai se contrair independente da sua vontade. O movimento que vai ser feito pelo esôfago são chamados de movimentos peristálticos. São movimentos que vão conduzir até o estômago. A chegada do alimento no estômago é feita com a abertura de uma válvula. A válvula do estômago ela é uma espécie de musculatura diferenciada que vai se abrir e fechar para a entrada e saída de alimentos. No total, nós temos duas válvulas no nosso estômago. A válvula de cima, que liga o esôfago ao estômago, e a válvula de baixo, que liga o estômago ao intestino. A válvula de cima nós vamos chamá-la de cárdia e a válvula de baixo nós vamos chamá-la de pilori. Essas válvulas são importantes para manter o alimento o máximo de tempo possível dentro do estômago. O estômago é um órgão oco capaz de suportar variações de pH muito grandes. Nós temos um pH muito baixo no estômago, um pH muito ácido, e as células do estômago estão preparadas para suportar essa acidez. O estômago possui essa acidez devido ao suco gástrico, que é composto de água e ácido clorídrico, além de algumas outras substâncias. É importante que haja acidez no estômago, pois é lá que vai haver a atuação da pepsina. A pepsina é uma enzima que só funciona em pHs muito ácidos.
A pepsina, apesar de ter um nome parecido com a pitialina, ela tem formas de atuação totalmente diferentes. A primeira a gente já viu, né? Que é o pH. Ela atua em um pH muito ácido. Já a pitialina, ela não atua num pH tão ácido assim. Outra coisa que diferencia as duas é que a pepsina atua sobre proteínas. Já a pitialina vai atuar sobre carboidratos. Pessoal, se a pessoa tiver algum problema no fechamento de suas válvulas estomacais, ela pode ter um problema chamado de refluxo gástrico, que é quando o conteúdo do estômago ele volta pelo esôfago até atingir a boca. O esôfago não está preparado para receber o conteúdo do estômago, pois as suas células não são adaptadas para receber conteúdos tão ácidos. Então, pode haver queimaduras na musculatura do esôfago. Pessoas que têm refluxo gástrico geralmente também têm problemas na sua dentição, pois o ácido corrói o esmalte dos dentes. Depois de passar um determinado tempo no estômago, o piloro se abre e o bolo alimentar vai chegar até o intestino. No caso, o intestino delgado. Quando ele atinge o intestino delgado, ele para de ser chamado de bolo alimentar e passa a se chamar de quimo. Como o intestino delgado também não é preparado para receber conteúdos tão ácidos, uma série de substâncias vão ser lançadas para diminuir a acidez desse conteúdo. A gente vai ter então a ação do suco pancreático, onde vai haver uma secreção de bicarbonatos para diminuir a acidez do conteúdo do estômago. Além disso, também vão ser lançados a bile, onde vai servir para a emulsificação das gorduras. No decorrer do intestino delgado, também vai ser liberado o suco entérico, que é uma substância produzida pelo próprio intestino delgado. No intestino delgado, vai haver a maior absorção de substâncias possível. E é por isso que o alimento demora tanto tempo lá dentro do intestino. Ele vai ser absorvido através das vilosidades e microvilosidades, que são estruturas na parede do intestino que parecem os dedos de uma mão. Elas servem então para aumentar a superfície de contato, aumentando então a absorção dessas substâncias. Depois de percorrer cerca de 7 metros de intestino delgado, o quimo vai atingir o intestino grosso e então vai passar a se chamar de quilo. No intestino grosso vai haver a absorção de água e o quilo, por sua vez, quando chegar ao final do intestino grosso, vai se chamar de bolo fecal, depois que foi absorvida toda a quantidade de água necessária. Depois de sair do intestino grosso, o bolo fecal vai atingir o reto, que é uma região de conexão entre o final do intestino grosso e o ânus. O ânus, por sua vez, é a abertura de saída, assim como a boca é a abertura de entrada. O bolo fecal, então, vai ser lançado fora do corpo através do ânus. O ânus é uma estrutura onde vai ter uma musculatura, um anel musculoso chamado de esfíncter anal. Este esfíncter, por sua vez, possui contrações voluntárias, mas em um determinado momento ele possui contrações involuntárias. Apesar de parecer trágico, a involuntariedade do esfíncter anal é importante, pois em alguns momentos o corpo precisa urgentemente expelir as fezes, pois podem conter substâncias tóxicas que podem matar o organismo. E assim sabemos que o alimento entra pela boca, passa pelo esôfago, chega ao estômago, depois passa para o intestino delgado, para o intestino grosso, vai para o reto e, por fim, ao ânus, completando assim o processo de digestão. Pessoal, essa foi a nossa aula de sistema digestório. Embora haja muito mais coisas envolvidas no processo de digestão, essa é a parte básica do processo. Se você tem alguma dúvida sobre esse conteúdo, deixe aqui nos comentários e eu vou responder assim que possível. Se você assistiu até aqui, eu agradeço a sua presença e muito obrigado!